If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades que vocês fizeram na aula passada sobre Mesopotâmia e Egito, tá bom? Passei para vocês aí uma lista de atividades com 8 exercícios para vocês irem testando o conhecimento de vocês em relação a esses dois últimos assuntos que nós vimos, né? Egito e Mesopotâmia. Então, olha só, vou projetar aqui na tela do computador a lista de exercícios e a gente foi lendo e respondendo juntos, tá bom? Primeira questão. Dentro de uma certa visão de história, chamada materialismo histórico, modo de produção significou a forma como se organiza uma sociedade em função do conjunto de relações econômicas, mas também políticas e culturais, intimamente ligadas entre si e interferindo umas nas outras. O modo de produção asiático foi praticado nas civilizações da antiguidade. Portanto, marque a alternativa correta sobre essa relação de trabalho no Egito Antigo. Lembrando, meninos, que esse modo de produção asiático é uma espécie de modo de produção coletiva, né, de trabalho coletivo, em que a terra ela pertence ao Estado e as pessoas vão prestar serviço ali naquela terra, né, numa espécie de trabalho coletivo, tá bom? Então vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Foi um modelo também encontrado na Mesopotâmia e consistiu numa prática de trabalho pautada na servidão coletiva, em que indivíduos exploravam a terra como membros da comunidade e serviam ao Estado, que era o maior proprietário de riquezas. É justamente essa a questão correta, né? A alternativa correta, a letra A. Como eu disse para vocês, o modo de produção asiático é esse sistema de trabalho coletivo em que a terra pertence ao Estado e é ela que vai controlar esse trabalho. Vamos ler as demais alternativas para a gente descartar e para a gente entender por que elas não são as alternativas verdadeiras, tá bom? B. Modelo de trabalho baseado na prática de regime assalariado, já para por aí, né? O modo de produção asiático não é um regime de trabalho assalariado, tá? As pessoas não recebiam salário para isso. Relação de trabalho, letra C, né? Relação de trabalho constituída pela troca mútua de bens e serviços, em que o Estado era o garantidor da distribuição igualitária da produção para a população egípcia. Isso daqui se chama outra coisa, né? Comunismo. Não existia isso aqui na civilização egípcia. Coletivo, né? Modo de trabalho e pautado nessa servidão coletiva é muito diferente aí de uma distribuição igualitária, tá bom? Letra D. Foi um modelo de trabalho articulado pelo Estado que monopolizou as riquezas da região. Todavia, os trabalhadores recebiam pagamentos em mercadorias, não, e não pagavam tributos para o governo, não, né? Para por aí, porque essa é bem falsa. Então, a alternativa correta dessa número 1 ela é letra A. Número 2. Em 3200 a.C., Menes ficou conhecido por ser o primeiro faraó do Egito Antigo. Durante os seus reinados, os faraós possuíam bastante poder político e econômico. Diante disso, marque a alternativa correta sobre o que foi a teocracia na civilização egípcia. Lembrando aqui que teocracia, né, ou uma civilização teocrática, é aquela em que o seu governante é ao mesmo tempo uma figura política e uma figura religiosa, ou seja, que representa o Deus aqui na Terra. Então, a junção dessas duas importantes funções, tá? Função política e função religiosa. Isso é um Estado teocrático, tá? E no Egito era dessa forma. Vamos ver as alternativas. Letra A. Os faraós tinham autonomia política e econômica na civilização egípcia, mas em relação à religião, eles não demonstravam tanta autoridade, pois os deuses eram considerados os mais poderosos pelos indivíduos egípcios.
falsa, né? O faraó, ele era visto como o representante de Deus, o representante de Ra, de um dos deuses, inclusive, né? Aqui na Terra. Então, alternativa falsa. B. Teocracia foi uma forma de governo no Egito Antigo em que os faraós promoveram uma aliança entre religião e política, uma vez que eles eram adorados como deuses e respeitados como rei. Essa é a alternativa aqui, que aparentemente é a mais correta. Vamos ler as demais para a gente descartar. Letra C. Um governo teocrático era simplesmente aquele em que os indivíduos eram governados por um faraó, que, apesar de grande poder político e econômico, não era visto como um deus. Falso, porque, como eu disse para vocês, ele era visto como um deus, era visto como um representante aqui de um dos deuses, do deus Ra, na Terra. D. Somente o faraó Mentuhotep II, durante o Médio Império, conseguiu promover uma monarquia teocrática em que ele era visto como um deus perante os indivíduos egípcios. Não, todos os faraós eram vistos dessa forma. Então, a resposta correta para essa questão é a letra B. Tá? Número 3. Religião foi muito importante para a manutenção da ordem existente e, portanto, do domínio dos camponeses pelo Estado, chefiado por um deus, o faraó. O texto acima discute o papel da religião no controle dos camponeses. Assim sendo, discorra sobre algumas características importantes da religião na sociedade egípcia. Meninos, muitos de vocês vieram me perguntar sobre essa questão número 3, né? Professora, cadê as alternativas dessa questão? Meninos, prestem bastante atenção e leia aqui o enunciado sempre, tá? Não vão ser todas as vezes que eu vou passar questões apenas objetivas para vocês, ou seja, de marcar X, até porque quando a gente voltar, vocês vão fazer provas discursivas e vocês precisam aprender a escrever isso também, tá? Então, dentro de uma resposta completa, ou seja, que tem início, meio e fim, que tem uma introdução, que tem um desenvolvimento, que tem uma conclusão, vocês precisam discorrer, ou seja, dissertar, falar, escrever sobre a religião no Egito, tá? É essa a intenção aqui dessa pergunta número 3. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como seria a resposta, tá? Olha só, é claro que isso aqui é uma resposta extremamente completa, não estou pedindo para que vocês façam isso e nem copiem isso daqui no caderno de vocês, mas que a resposta de vocês tenham esses elementos principais, tá? Então, olha só, a civilização egípcia possuía uma religião politeísta, ou seja, os indivíduos acreditavam na existência de vários deuses. O próprio faraó era visto como um deus vivo, o que contribuiu para o controle e a ordem dos camponeses e de toda a civilização de um modo geral. Além do mais, os deuses egípcios eram relacionados a elementos da natureza, que foi interpretada como peça fundamental para a existência material do ser humano. Até aqui ficaria ótima a resposta de vocês. Aqui é óbvio, tem um complemento falando sobre esses deuses, mas não foi isso que a pergunta, né, que o enunciado pediu. Então basta vocês colocarem aqui, falarem sobre esse politeísmo, falarem sobre a importância desses deuses nessa sociedade e principalmente da importância desse faraó ser visto como uma espécie de deus para os egípcios, ok? Se você ficou com dificuldade, não conseguiu responder essa questão dessa forma, dá uma lida aqui em toda essa número 3 que eu coloquei aqui na tela para vocês, né? Volta aí, tira print, dá uma lida para que vocês consigam responder corretamente essa pergunta da número 3, tá bom? Voltando aqui então, vamos para o número 4, agora uma questão do Enem de 2009. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios. As pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Lembra que eu falei para vocês que grande parte aqui dessas construções foram feitas pelos escravos, principalmente pelos hebreus, tá? Então, muitas dessas construções foram feitas, né, dessas pirâmides,
aí por meio de alguns escravos aqui que foram feitos, né, por meio de conquistas de terras, por meio de pagamento de dívidas e também por meio da servidão coletiva que existia ali no Egito. Tá? Então, até agora, essa resposta parece ser a correta. Vamos ler as outras, porque o Enem, ele tem uma característica de colocar várias alternativas, inclusive corretas, e pedir para que você assinale aquela mais próxima da realidade, aquela mais correta, digamos assim, tá? Então, letra B. Representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos. Não é que não existia a possibilidade de migrar para o sul, né? Mas todos eles prestavam aí esse trabalho coletivo, né? Então, e sim, o Nilo interligava o Alto e o Baixo Egito, mas não existia esse transporte de um para outro em busca de um novo trabalho, tá? Porque todos executavam o mesmo trabalho. C. Significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que o faraó sacrificava aos deuses suas riquezas, construindo os templos. As riquezas do Egito não eram tidas dessa forma, né? Como uma espécie aí de... Esses templos, meninos, as pirâmides, elas eram construídas justamente porque esses faraós acreditavam na vida após a morte, lembra disso? Então ali eles guardavam toda a sua riqueza e faziam a prática da mumificação para poder usufruir disso depois, tá? Então não tem a ver com crise econômica, né? E sacrifício em si aos deuses, mas sim de preservação aí das suas riquezas para usufruir na vida após a morte. Letra D. Representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas que engrandeceram o próprio Egito. Não existia obrigando os desocupados, porque todos eles prestavam serviço na servidão coletiva nesse modo de produção asiático. Significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições. Muito pelo contrário, eles acreditavam muito nisso, tanto é que eles cumpriam tudo o que era ali solicitado pelo faraó e acreditavam em todas essas questões religiosas desse politeísmo. Tá? Então, a resposta certa, letra A. Número 5. Na África, durante a Antiguidade, entre 3.000 anos a.C. e 322 a.C., desenvolveu-se o primeiro império unificado historicamente conhecido, cuja longevidade e continuidade ainda despertam a atenção de arqueólogos e historiadores. Esse império legou à humanidade códigos e compilações de leis, desenvolveu a escrita alfabética, dominada por amplos setores da sociedade. Isso daqui quem fez foi a Mesopotâmia, e a questão dos códigos e compilações de leis também, em termos de códigos, foi também a Mesopotâmia, né, não o Egito. E aqui nós estamos falando, né, no território africano. O Egito fica justamente ali no continente africano, tá? C. Retinha parcela insignificante do excedente econômico disponível. Muito pelo contrário, era uma civilização extremamente rica. Sustentou a crença de que o caráter divino dos reis se transmitia exclusivamente pela via paterna. Não, né? O caráter divino dos reis se transmitia tanto é que existiam ali, nós temos alguns governantes egípcios que foram mulheres, como no caso a Cleópatra, né? Letra E. Dependia das cheias do rio Nilo para a prática da agricultura. Essa é a alternativa correta, na letra E, por conta aí de ser uma civilização de regádio ou hidráulica. 6. A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana devido ao fato, letra A, ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas, ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra para a idade dos metais. Isso aqui nós já estamos falando lá na frente, então essa alternativa é falsa, né? A letra B. E a letra A é falsa porque ela não era um ponto de confluência de rotas, né, comerciais,
tá? Ali nós temos diversas culturas, diversos povos que se estabeleceram ali não por conta das rotas comerciais, mas por estarem ali próximo ao rio Tigre e Eufrates. C. Apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. Não, né? Uma vez que eles estavam ali por conta do rio, dos dois rios, mais uma vez. Letra D. Possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Resposta certa, letra D. Vamos ler a última para descartar. Abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para o desenvolvimento comercial. A intenção era estar próximo aos rios, Rio Tigre e Eufrates, para poder praticar a agricultura, tá? Então, letra D. 7. Leia com atenção as afirmativas a seguir sobre as condições sociais, políticas e econômicas da Mesopotâmia. Número 1. As condições ecológicas explicam por que a agricultura de irrigação era praticada através de uma organização individualista. Essa prática não era individualista, né? Uma vez que, principalmente ali na Mesopotâmia, nós temos a reunião de diversos povos ali. 2. Na economia da Baixa Mesopotâmia, a fome e as crises de subsistência eram frequentes, causadas pela irregularidade das cheias e também das guerras. Sim, essa alternativa é correta, até porque ali na região da Baixa Mesopotâmia, alguns povos mais guerreiros estavam ali, né? Se fixaram naquela região. E sim, eles também dependiam, assim como o rio Nilo, né? Para as terras serem férteis, dependia-se da cheia. Quando não existia a cheia, isso poderia ser um problema aqui para esses povos da Mesopotâmia. 3. Na Suméria, os templos e zigurates, que eram ali os templos, né, construídos na Mesopotâmia, foram construídos graças à riqueza que os sacerdotes administravam à custa do trabalho de grande parte da população verdadeira, né? Uma vez que existia aí também na Mesopotâmia esse tipo de trabalho, como nós estávamos falando no Egito, né, de modo de produção asiático, que se baseia no trabalho coletivo. E quem administrava tudo isso na Mesopotâmia eram os sacerdotes. Então, até agora, a número 2 e a número 3 são verdadeiras. 4. A presença dos rios Tigre e Eufrates possibilitou o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. E também a formação do primeiro reino unificado da história. O reino da Mesopotâmia é uma região, lembra disso? Não é um reino unificado, existiam vários povos que se fixaram na região da Mesopotâmia. Então, isso não era um reino unificado. Então, essa daqui é falsa. Analisando as alternativas, 2 e 3 são verdadeiras, então a resposta correta é a letra E, tá? 2 e 3 são verdadeiras. Vamos para a última questão. As sociedades que na antiguidade habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates tinham em comum o fato de terem desenvolvido um intenso comércio marítimo. Não, eles não desenvolveram comércio marítimo, e sim agricultura, certo? B. Serem povos orientais que formaram diversas cidades-estados, as quais organizavam e controlavam a produção de cereais. Não, eles não se organizaram aqui em cidade-estados, tá? Não, esse conceito de cidade-estado cabe muito mais ali, por exemplo, a Grécia, né, que nós vamos estudar mais para frente. C. Haverem possibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes, da necessidade de controle hidráulico e da diferenciação social. Essa é a resposta certa, né? Eles possibilitaram essa formação do Estado a partir justamente dessa produção de excedentes, desse controle hidráulico, de estarem próximos a esse rio Tigre e Eufrates. Vamos descartar a letra D. Possuírem, baseados na prestação de serviços dos camponeses, imensos exércitos que viabilizaram a formação de grandes impérios milenares. Não houve a formação de impérios milenares aqui no Egito e Mesopotâmia nesse período. Tá bom? Então, a resposta certa, letra C. Certinho? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acertado a maior parte das questões. Qualquer dúvida, estou disponível ali no WhatsApp, tá? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.